Boa noite a todos. Vamos dar início a essa aula. Sucesso aí para todos, né? Semana passada nós falamos um pouquinho sobre cliente-servidor, introdução, HTML e etc. Hoje nós vamos falar sobre essa aula, programação para web, vamos falar da apresentação, da problematização e vamos seguir aí com esse material que eu estou disponibilizando como pré-aula para vocês fazerem uma leitura, um resumo. Aí daqui a pouco a gente vai já para a configuração do ambiente e os nossos primeiros exercícios. Mas vamos entrar nessa aula introdutória para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo programático. O que acontece, né? A internet hoje ela é muito demandada. Conforme está no primeiro capítulo deste livro, deste material, as páginas, né, web crescem gradativamente e hoje, até mesmo diante da situação que nós estamos passando aí, percebe que nós precisamos cada vez mais da web. E com esse crescimento gigantesco, novas funcionalidades foram surgindo, né? Aí, novas funcionalidades foram surgindo. Linguagem de programação para a web começou a surgir, então, para atender essas necessidades. E aí, então, veio várias linguagens de programação, veio o PHP, né? Veio o PHP, veio o .NET, veio outras linguagens, e assim sucessivamente. De forma que o desenvolvimento de páginas dinâmicas e formulários se tornaram cada vez mais necessários, contudo complexos, né, também. Contudo complexos. Java, por exemplo, para tecnologia atende perfeitamente, né, a programação dinâmica, né, de HTML e formulários, com recursos aí para o atendimento ao cliente, o JavaScript, CSS, etc. Muito bem. A dificuldade mais comum na linguagem de programação às vezes se dá na fase de iniciantes ali, né? Na fase dos iniciantes é mais comum porque fica numa dificuldade para entender onde e quando uma rotina é executada. Lembrando que isso é executado lá no HTTP. Muito bem. Por exemplo, o iniciante ele tem dificuldade de entender como que se dá o acesso ao banco de dados. Por exemplo, isso tudo acontece com eventos ou componentes sendo executados, né, no computador, no servidor e etc. Na web não é diferente. O evento é disparado e ele, conforme eu falei para vocês, gera e envia uma requisição. Lembra do que eu falei do request? Muito bem, é isso. O request ele faz uma requisição ao HTTP. O HTTP depois deve executar no servidor, né, as rotinas e montar uma resposta, é o response, para a operação que foi executada. Certo? Durante as nossas aulas nós iremos aprender isso na prática, através de uma aplicação web e onde essa rotina é executada no sistema distribuído. Ok? Muito bem. A configuração do ambiente, desenvolvimento, também é uma dificuldade grande aí para os iniciantes, né? A configuração do ambiente. Mas hoje existem vários tutoriais e livros que nos auxiliam. Uns deixam a desejar, né? Mas é fácil encontrar materiais teóricos sobre quase todos os assuntos. Tá bom? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é, segundo esse capítulo aqui, baixar, instalar e configurar num ambiente que vocês tenham condições de fazer, no trabalho, em casa, um ambiente ou com NetBeans ou com Eclipse, tá certo? Aí de forma que vocês vão montar esse ambiente de desenvolvimento, tá? Para a gente colocar em prática o nosso conteúdo. E aí a gente vai seguir aí com a instalação, configuração e etc.
resolver esses problemas necessários, tá bom? Aprenderemos como desenvolver aplicações para web utilizando Java 2E, tá? Com acesso a banco de dados, interação com o usuário através de formulários. Então nós vamos trabalhar com Java EE. Veremos também, né, um histórico da evolução Java, as aplicações distribuídas, até quem está estudando programação orientada a objetos está vendo também. Vamos ver como as novas tecnologias são criadas para atender problemas que vão surgindo de acordo com a necessidade de aplicação e dificuldade para o desenvolvedor e as necessidades dos clientes. Certo? Portanto, né, diante dessa apresentação, a gente tem aí como atividade, e eu gostaria que vocês fizessem para mim, eu vou deixar um formulário. Esse formulário vai ser para o envio da atividade que eu vou solicitar, tá bom? Reforçando aqui estamos no segundo dia de aula, chegar agora. Né, nossa ementa é aplicações para web com Java, tá? Aplicações para web com Java. Usando multiprogramação, acesso a banco de dados e etc. Coleções, array, etc. Tá bom? Final de semestre, você vai conseguir montar e configurar um ambiente de desenvolvimento para Java para web, incluindo a tecnologia cliente-servidor. Vai entender os conceitos de programação para web e ser capaz de desenvolver aplicativos nessa arquitetura, utilizando o Eclipse, os servidores e o Tomcat. Tá joia? De forma que vai ficar bem tranquilo aí esse trabalho. Tá bom? Então nós vamos instalar o ambiente, desenvolver, né, acesso ao banco de dados utilizando JDBC. Vocês já podem ir estudando isso aí também. Entender quais são as tecnologias, né, na aplicação para web. Desenvolver servlets. Criar arquivos JSP, né, e utilizar JSTL e expressões para deixar o código mais limpo e legível. Tá bom? Perfeito? Então esse aí é o conteúdo da nossa aula. Muito bem. Qual é a contextualização, né? A evolução da internet passaram a ter cada vez mais funcionalidades. Os desenvolvimentos de páginas de domínio cada vez mais complexas foram sendo necessárias e sendo utilizadas para atender as funcionalidades dos clientes. Tá bom? E assim sucessivamente. Nós vamos, lógico, seguir com o Java mais moderno. Esse livro está com o Java 6, nós vamos seguir com o mais moderno, configurar o ambiente de programação e etc. Temos as aulas aqui JE e etc. Tá? Aula 5, aula 6 e a gente vai seguindo. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver a configuração do ambiente de programação, tá bom? Então, a gente já volta. Deixa eu montar o ambiente e subi-lo aqui para vocês darem uma olhada. Muito bem, senhores. Seguinte, nessa aula 1, da configuração do ambiente de programação, nós vamos instalar, né, o Tomcat. Tá bom? Então, eu tenho um manual nesse livro, vou deixar esse manual com vocês, mas hoje a instalação ela está bem tranquila, bem tranquila. Eu vou tentar projetar aqui para vocês uma janela do site do Tomcat. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ok, tá aqui. Você já deve estar vendo. Muito bem. Vou projetar aqui. Certo? Perfeito. Tá aqui. Eu estou aqui no site, né, do Tomcat, apache.org, download.
Tomcat já está até na versão 10. Estou baixando essa 7 por ser mais raiz. E aí a gente segue. Muito bem, você clica no executável, ele vai baixar na sua pasta, certo? Ele vai baixar na sua pasta. Aí depois que ele baixar na sua pasta, você dá 2 cliques e executa o programa, certo? Uma vez que você executar o programa, ele vai instalar o Tomcat Apache na sua máquina. Então, vamos seguir. Aceita. Ele está, documentação, beleza. Se quiser pode pôr até alguns exemplos. Olha lá, instalar o Servlet JXP Example Web Application. Pode instalar também. Host Manage. Uma aplicação web para manutenção do Tomcat. Não há necessidade. Porta. Deixa padrão. Ele vai rodar na porta 8080, que também é um do coisa. Vai chamar o serviço Windows lá de Tomcat. Tá bom? Vamos colocar aqui para o login, no opcional, mas vamos colocar root, tá? E as regras é para manage. Segue, file, ele já localizou o seu Java, ele vai criar o arquivo de programa do Tomcat e ele vai instalar, ok? Essa instalação vai ser concluída, ok? Só rodar, finalizou, tá rodando. Tá rodando o Tomcat, beleza. Tudo certo. Agora ele foi instalado e deu tudo certo com a instalação do Tomcat, tá bom? Então, só basta ir no site, tá? E verificar isso. Vamos seguindo. Eu vou agora verificar se os serviços estão ok e a gente dá continuidade à nossa aula, tá bom? Então, a instalação foi um sucesso, né? A gente estava aqui no site, perfeito? Estava no site aqui da Tomcat. Existe a versão 10, versão 9, versão 8, tá? Eu baixei a versão 7 na área de downloads. Tomcat, ele é suportado pela Apache, Fundação Apache, Fundação de Software, tá bom? E é hospedado ali nos FTP da Unicamp, tá bom? Muito bem. Qual foi a distribuição que eu baixei? A executável, que está aqui. O serviço foi instalado com sucesso, ele já está rodando no meu computador, conforme a instalação que nós fizemos. E como que eu descubro se está tudo funcionando? Você abre uma nova aba. Lembra, a sua máquina passou a ser agora um servidor. Você acabou de instalar uma aplicação de serviço web na sua máquina. Então, você precisa acessar o serviço da sua máquina, você digita localhost, certo? Localhost. Dentro do localhost, na porta 80 não tem nada, né? Eu não instalei na porta 80. Lembra qual foi a porta que eu instalei? 80, certo? Aí agora está funcionando. Na porta 8080 eu tenho o servidor web Apache Tomcat, beleza? Aí tem aqui as ferramentas, documentação, ajuda, como que as coisas funcionam. Para os desenvolvedores, os developers, exemplos, setup, especificações do servlet e etc. Então, veja bem, vamos ver aqui um exemplo. Tá? Temos exemplos de página JSP, de socket, exemplos usando API e servlets. Vamos começar no servlets aqui. Muito bem. Esta página é uma coleção de exemplos que demonstra como frequentemente usamos as partes da API Servlet com Java, linguagem de programação. Esses exemplos são somente trabalhos
para visualizar o HTTP URL. Então vamos clicar no exemplo aqui, Hello World. Muito bem, executando, está aqui a URL, chamou esse pacote, essa página, esse servlet, método set Hello World Example, e lá deve estar imprimindo alguma coisa, né? A gente pode até inspecionar isso aqui e ver, né? Display, etc. Muito bem, lembra, né? Interessante, o servlet, ele monta um HTML, né? Ele monta um HTML aqui, ó. A gente vai ver isso aí. O que ele fez? Ele montou um HTML. Vocês estão vendo? Aí ele montou um HTML. O cabeçalho, pediu para imprimir no cabeçalho Hello World, no título e no corpo, certo? Então vamos voltar aqui rapidamente. Aqui, ó. Olá mundo, olá mundo. O mesmo texto no título, ele imprimiu no coisa. E isso é transparente, oculto, melhor dizendo, não é o inverso, né, para o cliente. O cliente não vê o que foi rodado em Java. Por quê? Porque o código ele só é interpretado em HTML, não é? O navegador interpreta HTML. Então o servidor, aqui ó, o servidor, ele está utilizando Java, mas na realidade para ter uma saída, tá vendo aqui ó, out.print, que forma de saída que ele está imprimindo? HTML. Então, quando ele imprime, o Java está imprimindo uma página HTML para mim. Isso é muito tranquilo. E o que acontece em Java, em qualquer linguagem de programação. Navegadores não entendem a linguagem de programação. Eles entendem HTML, por causa do protocolo HTTP. Então, os servidores web, os motores, Tomcat, JBoss, GFiz, etc., na realidade, eles são preparados simplesmente para imprimir, cuspir HTML, né? E aí o navegador vai entender através da sua resposta. Isso aqui é uma resposta de um servidor, porque eu pedi para ele, através do meu request, imprimir para mim, e através do meu response, aqui ó, response, ponto, dentro da resposta eu monto o conteúdo, e aí eu pego a resposta e começo a escrever get right e dou um print na tela, print, até fechar o HTML, certo? Hello World. Então, basicamente dessa forma que o Java, o ASP.NET e outras linguagens funcionam. Elas desenham e escrevem HTML, tá bom? Desenham e escrevem HTML, de forma que é bem tranquilo, não é verdade? O desenvolvimento. Então ficou perfeito aqui a instalação. Agora eu vou para o Eclipse. Vamos dar uma olhada no Eclipse, tá joia? Vamos dar uma olhada no Eclipse. Ficou exibido aqui? Ficou, né? Perfeito. Dando sequência, né, a nossa aula, olha só, a instalação do Tomcat, eu levei em consideração que você já tem instalado o Java na sua máquina, tá? Eu, por exemplo, já tinha o Java aqui na minha máquina, por isso que a instalação do Tomcat foi bem tranquila. A mesma coisa com o Eclipse, né? O Eclipse IDE para Java e específico para desenvolvedores, leva em consideração que você tem o Java e etc. Interessante dessa ferramenta que ele contém toda a interface de desenvolvimento, a IDE, ele contém plugins adicionais para desenvolvimento web, integração com servidores, criação de projeto, etc. Então, vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, lá no site mesmo, o site Eclipse, deixa eu pesquisar aqui no Google, que é Eclipse Download, tá bom? Uma plataforma nova, e ele demonstra aqui onde você faz o download. Então você pode também até escolher, né, quais são os projetos que você quer. A instalação agora está diferente, está até um pouco diferente desse livro. Por quê? Porque você baixa um instalador, vou fazer o download dele aqui, certo?
vai abrir uma ferramenta. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir essa ferramenta. E essa ferramenta é um installer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Já estou subindo, tá? Um minutinho. Aí, agora vai. Vocês vão conseguir enxergar agora. Tá vendo? Essa ferramenta de instalação, ele te pergunta, né? Qual é o tipo de Eclipse que você quer. Então, você tem um Eclipse para Java puro, programação, Maven, integração com Java IDE, etc. Você tem o Eclipse para Enterprise Java Developers. Isso aqui já é Java e aplicações aí, inclusive o Java IDE e as ferramentas para Web Service, JPA, JService, etc. Java Server Pages, etc. Para C, para IDE for Web, e aqui é web puro, né? CSS, etc. PHP e ferramentas aqui do Eclipse. Tem para todo o gosto e para todo tipo de desenvolvedor. Já? Tá certo? Vamos instalar aqui o Eclipse IDE para o Enterprise Java Develop. Estão me perguntando aqui, já localizou o meu Java, certo? Já me localizou aqui meu Java. A pasta que ele quer que fique o JDE. Beleza, vou criar um Start Menu, vou criar um desktop na área de trabalho. Perfeito. Aí agora ele vai instalar. Muito bem. Nessa instalação nós temos aí a configuração. Levando em consideração, eu já estou lá com o meu Java, tá? Então deixa eu instalar aí, que vai dar certo. Perfeito. Enquanto isso, gostaria que vocês já fossem se atentando aí para a gente iniciar um primeiro exercício, tá bom? Ele está me dizendo aqui que está baixando aqui, fazendo um download do site, então vai demorar um pouquinho, depende da nossa internet, né? Enfim. Eu vou deixar esse livro, vou deixar algumas páginas desse livro para vocês disponível. Entretanto, esse livro, ele, lógico, precisava de uma versão mais atualizada, ainda é o Java 6 e etc. O Eclipse ainda não tinha todos esses recursos, né? A instalação de servidor e etc. De forma que muita coisa aqui você pode passar direto, não precisa baixar e fazer conforme, porque as coisas vão evoluindo. E deixa eu até mostrar para vocês. Eu vou fechar essas telas, fechar o site aqui e vou mostrar, tá vendo? Vai evoluindo, então você não precisa mais ficar mexendo em variável de ambiente. Pode ser até que seja necessário configurar uma variável de ambiente. Por isso eu não sei o que é variável de ambiente, então anota aí, vai estudar. Variável de ambiente é responsável por configurar os caminhos, atalhos e os alias de algumas bibliotecas que são necessárias para o desenvolvimento, tá bom? Então muita coisa você pode passar direto. Ó, ele ainda fala do Java 6, a gente está instalando o 7, mas já tem o 10. Então ele vai falar aqui das ferramentas do Tomcat, seleciona a perspectiva Java e etc. Então vou deixar aqui para a gente ler um pouquinho no item 1.5. Para o desenvolvedor de aplicações apps com um ambiente integrado, o Eclipse permite que os servidores apps sejam executados a partir da IDE. Ou seja, você
cria a aplicação. Quando você clicar em Run, ele já sobe o Tomcat e torna o desenvolvimento mais ágil. Você vai rodar suas aplicações a partir do Tomcat com o depurador, com o debug e do lado do servidor. Perfeito, isso é muito bom. Então nós vamos dar uma olhada nesse manualzinho e vamos nos atualizar quanto a isso. Tá joia? Instalação, vamos ver como é que está a instalação. Ainda está realizando alguns downloads. Ele pediu para eu aceitar aqui no Java, ok. Vou relembrá-lo da escolha. Vou andar mais depressa. Então a instalação agora está fluindo. Finalizou. Launch. Está perguntando agora se eu posso ou se eu quero rodar. Sim, eu vou rodar o meu Eclipse. Beleza, acabei de rodar o Eclipse. Está subindo. Acho que vocês não estão vendo, né? Estão vendo outra tela. Já viram ali, né? Estão perguntando qual ambiente que eu vou. Ok. Beleza. Vou fechar aqui. Cancelar aqui a inicialização. Vou fechar o Eclipse, tá? Vou fechar o Eclipse. Sim, fechei. Vocês estão vendo aí só a versão. Deixa eu agora rodar novamente. Eclipse IDE para Java. Agora vocês já estão vendo aí novamente. Deixa eu dar uma melhorada nessa tela aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês falem comigo, tá? Já vou lá, tá? Tá. Já a gente já volta aqui então na aplicação, tá? Vamos para o Eclipse. Muito bem. Com esse ambiente preparado, Tomcat. Deixa eu abrir aqui o Writeboard. Quadro, né? Habilitar essa janela também. Quadro branco. Beleza. Aqui, eu vou limpar a tela. Peraí. Essa aula aqui é a aula passada, né? Tô sem educação, né? Deixando o quadro sujo. A aula de hoje foi 2. Esse tá muito grosso. Deixa eu baixar esse trem só. Já estamos em setembro. Senhores, é o seguinte, vocês estão vendo aí, né? O que é para fazer? Ambiente de configuração. Do ambiente. Aí, seguinte. Eu vou amanhã já mandar no grupo um exercício, tá? Já vou mandar no grupo um exercício para vocês para testes, certo? Falando sobre a instalação, configuração e Tomcat também, tá certo? Só para vocês entenderem rapidamente, deixa eu fechar essa tela. Anotaram? Vocês anotem isso aí depois, tá? Só para vocês terem uma ideia do negócio aqui.
tá? Anote isso aí, pra gente já ver o Eclipse, ok? Dando seguimento aí então, senhores, seguinte, eu abri o Eclipse, perfeito? Java EE IDE Eclipse. E ele está vazio. Então nós vamos lá agora e vamos ver aqui as opções que ele me oferece. New, se eu clicar em outros aqui, ó, percebam. Deixa eu ver se ele abriu para vocês, né? Dá uma olhadinha que vai ter vários exemplos. Para vocês não foram exibidos, não foi exibido, é uma nova janela. Cada nova janela tem que mandar para captura, né? Captura de tela, senão não funciona. Mas eu vou mostrar assim mesmo. Deixa eu exibir janela 3 aqui para vocês. Aí, pronto, tá vendo? Essa janela que me foi oferecida aqui. Percebam, posso criar uma classe, uma interface, né? A gente lá em orientação a objeto está estudando o que é classe, o que é interface. Posso criar um projeto, pode criar um build file, e aí segue vários outros projetos, conectores, frameworks de modelagem do próprio Eclipse, EJB, um Git project, repositório. A gente pode falar sobre o Git. Java, uma enumeration, uma interface, uma classe, uma anotação, um pacote, um projeto. Java EE, uma aplicação cliente. O Java EE, ele gera um jar, né? Por isso. Enfim, JavaScript, JPA, Maven e segue, né? A gente vai nos concentrar aqui na web, uma aplicação web, né? Na aplicação web tem que pôr para carregar, acabou a bateria. Na aplicação web a gente vai utilizar essa aqui, ó, Web Dynamic Web Project, tá vendo? Tem tag, tem JSP, tem HTML. A gente vai estudar os filtros, os listener, servlet. Poderia ser um projeto estático, mas vamos fazer um projeto dinâmico, tá bom? Então, escolha aqui Dynamic. Beleza. Vocês estão vendo? A outra tela? Sim. Nome do projeto. Vou colocar aqui projeto site. Vamos colocar aqui Sunbank. Sunbank. Não é BAC, não, Bank. Estou querendo criar um banco. Então vai se chamar Sunbank, igual PagBank. Beleza? Se quiser mudar o local, gostaria que meus arquivos já fossem armazenados no local especificado. É só você desabilitar aqui e escolher o lugar que você quer. Senão ele vai salvar na área no workplace do próprio admin. Não, do admin não, do seu usuário, né? No meu caso aqui é admin. Outra coisa interessante, nós já instalamos o Tomcat. É possível fazer uma integração entre o Tomcat e o Java. É possível. Então, a gente pode fazer isso aqui criando um projeto, criando um Tomcat, tá? Olha só. Instalamos o set. Ele agora pede o local de instalação do Tomcat. Então, ele instalou lá em... Eu nem vi, devia ter olhado antes, né? Arquivos... Não sei se não foi no X. Ok. Beleza. Olha só. Eu apontei para ele onde é que estava instalado o Apache Tomcat que eu acabei de instalar e mostrar para vocês. Ele vai fazer essa integração agora. Certo? Ele vai fazer essa integração. Deixa eu mostrar para vocês novamente. Eu percebi aqui que foi uma outra tela. A outra tela também precisa ser exibida. Então, vamos lá. Captura de janela. Janela 4. Fechou. Agora vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí. Yes ou no? Yes. Espera aí, que é a janela 4. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem.
Aí. Então, quando você dá aqui nessa janela, você dá New Runtime, ele vai querer o diretório de especificação, tá aqui, do Apache. O nome da aplicação é Apache 7 mesmo. Java deixa já o que está configurado e dá um finish. Opa, deu ok, tá? Ok, funcionou. Agora vocês podem ver que agora eu já tenho configurado nessa tela aqui embaixo, no projeto dinâmico, o nome do meu projeto. Eu tenho o meu runtime, eu tenho aqui a versão, não se preocupe com isso, web, then, e aí eu vou agora, já tenho aqui padrão, beleza? Dá um nest. Isso aqui era se eu fosse criar um pacote para envio, fazer deploy, eu criava um AE. Qual é a pasta que você quer construir os códigos? Aí você coloca aqui no CRC, no source. E aí a saída, porque lembra? Não lembra, eu vou ensinar para vocês, né? Programação é primeira aula, como é que vocês vão lembrar? Não tem jeito de lembrar, né? Eu tenho que ensinar. Seguinte, vamos voltar lá para o quadro branco, que eu vou explicar um negócio para vocês. Em Java, deixa eu só exibir ele para vocês aqui. Aqui, já deve estar enxergando aí, certo, senhores? Eu vou limpar essa tela. Em Java, nós temos em Java. Como que o Java funciona? O Java ele é compilado, certo? Ele tem um compilador web. O Java EE também é uma virtual, a máquina virtual que faz essa compilação. Nós temos o código. E nós temos aqui, né, o arquivo compilado. Então, o arquivo compilado é justamente um outro arquivo. Então, nós temos dois arquivos em Java. Nós temos dois arquivos. Ele está me perguntando aqui, eu vou falar para vocês quais são esses arquivos, ok? Ele está me perguntando nessa tela, é justamente se eu quero armazenar o source no CRC e as classes .class na pasta default de saída, build.class. O que ele está me perguntando é justamente isso. Então eu quero o código aqui e o compilado em outro. Deixa como padrão, mas você poderia mudar. O nome da minha aplicação, diretório, vai ser um conteúdo web, beleza. Eu vou marcar um negócio aqui, mas eu vou explicar para vocês. Toda aplicação Java precisa de um descritor, que vai me informar quais são os caminhos, quais vai ser o caminho da URL. Vocês precisam estudar, né? Nessa aula vocês já percebem que é muita informação e de forma que é necessário estudar. Como toda aplicação web precisa de um descritor, esse descritor é um XML. O Eclipse me fornece uma opção para gerar esse descritor automaticamente, tá bom? Eu marquei aqui essa opção e aí ele vai gerar o meu XML automaticamente. Finalizar, finish. Agora ele está instalando a aplicação, criando os módulos e vai dar certo, tá bom? Vamos deixar ele criar aí. Já volto. Fechou, a instalação foi concluída. Percebam, né, que a aplicação agora se chama Sunbank. Agora é o exercício que eu queria passar para vocês. Vocês vão tomar nota desse exercício. O que eu quero que vocês façam? Eu gostaria muito que vocês
estudassem, né? Exercício. Descreva e defina a estrutura Java Web Dinâmica Não entendi, professor. O que você quer? Você vai entrar no projeto que você criou aí e vai me dizer o que é a pasta source. Você vai entrar no seu projeto e vai me dizer o que é a pasta e assim sucessivamente, para todas as pastas. Você vai colocar no papelzinho e aí você vai ter que me mandar o que é a pasta build. E se tiver algum arquivo dentro. Você vai entrar no web content aqui e vai me dizer o que é a meta info, o que é a meta pasta e todos os arquivos que estão lá dentro, ok? E a mais importante, uma das mais, não menos, mas uma das mais importantes, o que é a pasta webinfo. Ó, detalhe importante, uma aplicação web com servlet, etc., não funciona sem essa pasta lá no servidor. Então esse é o nosso primeiro exercício, tá? É para fazer esse exercício, tá ok? Dever de casa. Tô com a minha caçulinha aqui do lado que tá rindo. Muito bem? Então, esse é o exercício que vocês devem fazer. Descreva e defina. Oh, meu Jesus. Defina, né, a estrutura Java Web Dinâmica. O que é a pasta source? O que é a pasta build? O que é a meta info? O que é a web info? O que é o XML? O que tem dentro do XML? XML é importantíssimo também, tá? O que é o arquivo XML, tá? O que é esse arquivo XML? E assim sucessivamente. Um arquivo que eu vou dar aí não, vou dar 50 pontos. Vou dar aí 50, uma nota de 50 pontos aí para quem fizer. Ok? Vou publicar no link. Vou publicar no link do grupo o local de envio. Certo? Local de envio. Muito bem. Quadro branco. Fechar o quadro branco. Então vamos voltar lá. Eu tenho um arquivo XML que eu quero ver o source. O que é o source? O que significa o display name? O que significa os arquivos de bem-vindo? O que é o manifest? O que é a pasta build? E assim sucessivamente. De forma que a gente vai aprendendo, né, o que é cada arquivo desse e a gente vai construir o nosso primeiro arquivo, certo? Professor, eu gostaria de rodar essa aplicação para eu ver, né, se funcionou, se tem alguma coisa. Lembra, olha, o arquivo web, deixa eu só dar uma explicaçãozinha rápida para vocês. Está vendo aqui? É bem intuitivo. Lista de arquivos, bem-vindo. Significa, senhores, que qualquer arquivo que eu criar na minha página principal em um desses formatos será o primeiro arquivo lido pela aplicação. Então eu vou aqui na minha aplicação e vou criar aqui um arquivo, né? Eu vou criar um arquivo aqui.
Lembra que até HTML ele aceita? Então eu vou criar um arquivo, tá bom? Na minha aplicação web. Interessante que dentro do meu conteúdo web, eu posso criar pastas para imagem, por exemplo. Aí depois eu vou mudar esse caminho direitinho. Mas eu posso criar pastas para imagem, eu posso criar pastas para vídeos, né? Tem gente que gosta de separar tudo. Index é permitido? Index é permitido. Aqui, ó, tá escrito aqui, o index é permitido, então eu posso criar aqui o índice e pronto, ele já monta a estrutura direitinho para vocês, tá bom? Beleza? Ok. Nome. Projeto bancário Sambank. Olá, cliente. Simples, uma aplicação simples. Tá vendo? Tem um corpo aqui, fechou o corpo, cabeçalho, nome do projeto e etc. Eu salvo. Então, quero que vocês estão vendo aqui que eu criei um arquivozinho aqui dentro. Muito bem. Professor, eu gostaria de rodar essa aplicação, gostaria de ver e etc. Então, aqui, ó, senhores. Nesse botão eu posso debugar, eu posso rodar, eu tenho opções aqui de rodar as ferramentas, cobertura, debugar e etc. Então, eu posso fazer os testes, tentando rodar a aplicação direto do Eclipse. Se não, eu vou lá no Tomcat, lá na web, onde tem o localhost, para verificar onde é que estão as minhas aplicações, né? Eu tenho que trazer para cá, lembrando disso. Tenho que trazer para cá. Instalar, criar, configurar direitinho. Ou rodar direto do Eclipse. Tá bom? Rodar direto do Eclipse. Perfeito, senhores? Pois é. Então, senhores, dando seguimento à nossa aula, seguinte. Uma vez que foi criado, né, aqui no Eclipse o projeto, lembrando, passei o exercício para vocês para definição dessas classes. Uma vez que foi criado o projeto, eu gostaria agora de rodar esse projeto. Como é que eu rodo esse projeto? Né? Preciso executar ele, e como eu falei, há uma integração entre o Eclipse e o Tomcat, você pode executá-la a partir daqui. Então aqui na aba aqui embaixo, em Server, você dá dois cliques aqui no Tomcat. Como que você fez isso? Clique com direito, em cima da aplicação. Deixa eu capturar essa janela aqui. Janela 5. Não, cancela. Você clica com direito na aplicação, ou então você vem aqui, ó, Run, rodar como Run Server. Tá? Run Server. Quando você roda como Run Server, você vai ver os servidores disponíveis. Tá? Uma vez que você roda ele, você executa. Caso queira configurar ou mudar alguma coisa, você dá dois cliques. Aqui eu vou fechar. Você dá dois cliques aqui no seu servidor. Ele abre aqui para você. Aí você tem aqui a porta do administrador, a porta eu tô pondo. Lembra que eu já tinha instalado na porta 80. 80 eu coloquei na 80, podia ser na 81, eu acabei colocando na 82. E aí eu startei, olha aqui, ele está rodando. E todas as aplicações que estiver nesse servidor vai rodar junto. A Sambank também. Então agora eu vou lá na web para vocês verem. Vou lá na web. Deixa eu colocar esse site no ar aqui. Isso. Deixa eu pegar aqui essa captura de janela. Isso.
Estão vendo o site agora, né? Então eu vou lá agora no site, colocar aqui, ó. Qual é a porta? Não é 82? 80 é o Tomcat, mas ele não está rodando, está parado. Beleza, eu vou rodar aqui 82. Ó, tem alguma coisa rodando. A única coisa que deu foi aquele erro que eu falei para vocês na aula passada. 104, que é o que? Página não localizada. Então ele está me exibindo os diretórios, o diretório está fechado. Então eu preciso agora do nome da aplicação. O nome da aplicação não é Sambank. Olá, cliente. Opa, o que aconteceu? Vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. O que aconteceu? Vocês lembram lá que eu criei um arquivo HTML? E dentro do WebXML, esse arquivo HTML, ele é também reconhecido como arquivo principal através do XML, o WebXML da aplicação. Então, de forma que se eu tivesse criado um JSP também, se eu tivesse criado um HTML também, ou default ou index, HTML, HTML, JSP, todos esses arquivos, poderia ser qualquer um outro. Isso aqui, por questões de segurança, as pessoas mudam também, né? Mas ele já localizou de forma definitiva, e aí eu não preciso mais estar mexendo. Quando eu digito o nome da aplicação na URL, aqui, ó, né, vocês percebam que eu não coloquei na URL aqui o index, porque ele já localizou através do XML. Eu não preciso colocar. Então, as aplicações Java, às vezes você olha na URL e fala, poxa, eu só vejo o barra, eu não vejo o nome dos arquivos. É porque eles estão ocultos no arquivo XML da aplicação, certo? Então, é dessa forma que funciona, né? Beleza? Passei o exercício para vocês, valendo 50 pontos, tá? E dando continuidade, aqui vocês vão criar uma aplicação, tá? Uma aplicação web dinâmica no Eclipse, tá bom? Muito bem. Deixa eu pegar o PDF aqui, paramos na página 14 do PDF. Após a configuração do Tomcat, a gente vai fazer o seguinte. HTML é fácil, né? HTML, a gente tem o HTML simples, cru. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar ele aqui, fechar isso, fechar as informações aqui que eu falei para vocês. Tá? São só propriedades, a gente pode ir estudando aos poucos. O Tomcat está rodando ainda. Eu vou pegar esse índice e vou deletar. Eu não quero index.html. Eu quero na minha aplicação JSP. Então eu vou criar aqui. Como é que é o nome dele? Index, lembra? Como é o primeiro, é o que vai ser acessado. Então coloca aqui. Título qualquer, sistema bancário. Beleza. Senhores, JSP é Java, certo? JSP é Java. Então, que tal a gente utilizar
linguagem Java dentro do JSP para a gente ter um entendimento melhor. Que tal? Vou mostrar para vocês aqui porque o quadro está na frente, né? Então eu vou voltar lá. Vou mostrar para vocês o que eu fiz, ó. Vou fechar aqui. Eu fiz o seguinte, eu deletei o index que estava aqui dentro, tá? E simplesmente eu cliquei New, Arquivo, File, do tipo JSP, tá? Criando o JSP. Quando você cria o JSP, eu mudei o título para Sistema Bancário. Entenda, ele já está interpretando como uma linguagem Java dentro desse arquivo. Então, por que a gente já não poderia utilizar Java dentro do corpo aqui? É possível. Existe scripts em JSP. Os scripts nos permite escrever Java dentro de um corpo HTML. Como é? Para se escrever, você precisa abrir as tags específicas. Então, outro exercício que vocês precisam fazer. Qual é a tag Java? Percebam aqui, ó, debaixo da minha foto aqui, ó. Vou até afastar essa foto aqui. Calma aí, câmera. Deixa eu tirar essa câmera, pôr ela aqui embaixo. Olha só, no outline. O que é isso? Eu estou escrevendo Java JSP Scriptlets. Existem várias tags próprias para o JSP. E aí é onde é a linguagem, aí agora é um conceito de linguagem, vocês precisam estudar a linguagem JSP. Como que eu escrevo em Java? Alt, o JSP já interpreta isso, tá? Print e o argumento que você quer passar. Meu primeiro arquivo JSP, certo? Java se termina com ponto e vírgula. O Alt faz parte da classe Response GetRight, como eu mostrei para vocês, certo? Ela faz parte da classe e a gente vai rodar essa aplicação e executar. Tá quase, Isabel. Então vamos lá. Eu vou dar um stop. Eu vou dar um restart no servidor para ele não dar problema. Então tá restartando, beleza, tá rodando, ok, startado, sincronizou, salvou, perfeito. Aqui depois eu vou colocar as minhas classes, beleza, classe build tá aqui, joia. Eu vou agora fazer um teste. Eu vou lá mostrar para vocês novamente. Habilitar a janela. Deixa eu habilitar a janela. Habilitei. Vocês já estão enxergando. Então vou lá novamente e vou dar um F5 nisso aqui. Opa, funcionou. Interessante. Agora já é JSP, tá? Meu primeiro programa JSP. Se você exibir código-fonte da tela, você só vai ver HTML normal, mais nada. Então eu estou escrevendo aqui JSP, tá vendo? Estou escrevendo JSP, mas está sendo exibido para mim HTML. Olha lá, meu primeiro arquivo JSP. Estou escrevendo em Java o primeiro arquivo. Então, como exercício, eu gostaria que vocês... Espera aí, se não for lá não funciona. Estudar as tags. O que são as tags? São os scripts JSP. A linguagem, sendo bem claro, linguagem JSP, para estudar a linguagem JSP.
né? Por exemplo, como que eu escrevo em JSP numa tela, pulando de linha, né? Aí aqui o texto, ponto e vírgula, fechei. Mas sabia que eu posso também fazer assim, igual, e o comando ele vai me permitir fazer isso. Opa, tá? Então é para estudar a linguagem JSP. A linguagem JSP vai lhe garantir isso aí, tá bom? Muito bem. No nosso conteúdo de hoje, já tem bastante conteúdo para o estudo. Essa aula vai ficar gravada, está disponível para vocês. E percebam, eu vou deixar esse material até a página 15. Vou mostrar para vocês aqui o PDF. Até a página 15. Aqui, ó, que é o seu primeiro JSP. Lógico, lembrando, aqui eu coloquei porta 8080, né? E ele chamou o projeto de meu primeiro projeto web. Eu chamei o nosso projeto de Sambank. Não chamei o JSP, porque ele já entendeu que era o index. Aqui ele teve que colocar, porque ele não escreveu o index, ele escreveu primeiro. E ele instalou na porta 80. Depois de praticar e entender como que essas configurações, você terá dado um grande passo no aprendizado. Geralmente, para o aluno, configurar o ambiente é mais difícil do que entender a teoria. Então, vocês estudem isso aí, tá? Por quê? Porque na próxima aula a gente vai ver a conexão com um banco de dados, instalando uma SQL e vamos verificar como que o banco de dados funciona, tá bom? Senhores, eu estou no grupo, qualquer dúvida vocês me falam e eu gostaria desses exercícios. Amanhã eu vou postar o link para vocês subirem esse exercício que eu pedi no quadro. Se tiver dúvida, volte à aula, tá bom? É para seguir todos esses passo a passo e ter o seu primeiro JSP rodando, tá? Para a próxima semana, para a gente fazer a conexão com o banco de dados, tá bom? Sucesso a todos, até a próxima aula. Salve, salve. Até mais.